Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um devocional, onde falamos sobre o capítulo 5, a primeira parte, os efeitos da graça. E hoje a gente vai mostrar o paralelo bíblico entre Adão e Cristo, a partir do versículo 12 de Romanos 5. Quero lembrar a vocês que a gente estudou a lição de adultos até ontem, já trazendo também uma parte da lição de sexta, e hoje a gente vai colocar o resumo da lição de jovens, tá certo? O versículo 12, ele diz o seguinte, de Romanos capítulo 5: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. O interessante é que por Adão veio o pecado e a morte, mas as consequências do erro, ela é para todos, porque todos são pecadores. Quando você olha Romanos capítulo 3, verso 23, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o pecado, ele não é só original, não é só o pecado de Adão que sofremos hoje. Uma das coisas que precisamos entender é que todos pecaram, todos nós somos pecadores, praticamos o pecado. O erro de Adão fez com que o pecado entrasse no mundo e ali o homem agora mudou a sua natureza e ficamos mais fracos, mais propício ao erro. Foi isso que Adão trouxe sobre o ser humano. Mas só que assim há o pecado como ação, que todos nós participamos dele. O interessante é que quando Adão pecou, ele transgrediu a lei. Adão aqui, não, na verdade, nessa parte do texto, não fala claramente sobre isso, mas você observa que no versículo 13 e 14, ele dá a entender isso, que Adão transgrediu a lei, e aí agora ele fala, só que quando a lei foi dada a Moisés, aí então agora todos participaram agora em vendo o que era pecado, mas só que Adão já tinha a sua prova de obediência. E o interessante é que a todos Deus deixa essa prova de obediência. Se você olhar em outras culturas, que alguns têm essa dúvida, onde não chegou claramente a visão bíblica sobre os mandamentos, sobre Jesus Cristo, como essas pessoas irão se salvar? O que precisamos entender é que Deus sempre deixa prova de obediência sobre todos nós, para que assim possamos andar em seus caminhos e fazer a sua vontade. A lei, ela aponta, ela é como uma lente de aumento que aponta ao erro, mas a graça de Cristo é que nos torna agora vencedores, para que o mérito assim não seja nosso, mas seja de Deus. Por isso que Deus também sempre nos mostra um Salvador, que no caso é Cristo Jesus. Então o pecado entrou no mundo, mas no verso 15 ele fala sobre a graça como algo superior. Você pode olhar do verso 15 ao 17, onde eu faço a introdução com 15, que diz assim: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus. É o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, o interessante é que a graça ela é superior, porque se pelo pecado houve a morte, e agora, claro, todos são transgressores da lei, todos praticam o pecado. Olha que interessante, já a graça, Cristo morreu e nos concedeu, e a nossa parte, ó, quando você olha ali no versículo 18, diz assim: pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos. Então, nós somos considerados justos, recebemos a graça e a nossa parte, sabe qual é? É apenas crer. Lá no capítulo 1, Paulo deixa claro algo que está em Abacuque, repete aqui em Romanos e você verá novamente em Hebreus. O justo vive pela fé. O que nos faz alcançar essa salvação não é apenas a morte de Cristo e agora automaticamente todos são justificados. Lembra que o pecado é uma ação que você também pratica? O que nós precisamos praticar para que a justiça de Cristo seja abundante em nós é crer. A gente não é o ato em si,
porque claro que a fé leva a uma ação. Por isso que Tiago faz esse paralelo entre a fé e as obras, porque as obras evidenciam a fé que temos, mas o segredo está em crermos para que a justiça de Deus se faça sobre nós. E quando você observa o verso 19, diz: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só se tornou justo. Então, Paulo ele faz o primeiro paralelo entre ofensa e justiça e o segundo desobediência e obediência. Então você percebe que precisamos ter fé, mas precisamos ser o quê? Obedientes. E para ter essa obediência é necessário humildade. Você percebe que o primeiro casal não queriam reconhecer a sua culpa. Você vê que o homem culpa a mulher culpa a serpente, porque ninguém queria assumir que errou. E hoje em dia, a gente precisa crer, confessar, assumir a responsabilidade e ser agora obediente, mudar o curso da nossa vida para fazer aquilo que agrada a Deus. E por fim, o verso 20, ele diz que a lei ela veio para avultar, né? Avultar a ofensa. Então a lei ela faz com que a ofensa se torne mais claro. E aí ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E por fim, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo. A graça, querido, que Cristo nos oferece, ela traz vida, mas a vida é eterna. O pecado aponta o erro, ele serve para isso, nos mostrar o caminho, mas é a graça de Cristo que nos liberta e salva. Que você o aceite a Cristo como Senhor e Salvador, para que mesmo com essa natureza pecaminosa, pela fé possamos alcançar a vida em Cristo. Você crê nisso? Ore comigo neste momento. Querido Deus, ó Pai, graça te damos pelo teu amor e bondade. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Obrigado, Senhor, porque tem abençoado nossos amigos aqui do canal e eu sei que a tua graça também tem sido abundante em nossa vida. Por favor, Deus, continue a cuidar da irmã Domingas, que fez cirurgia recente, que ela possa então ficar com a vista ainda melhor. Abençoe seus amigos e familiares como Flávio e a Edivânia, a sua filha Miriam e o Amélio. Abençoe a Auriane e seus filhos, seu esposo também. Abençoe a Nazaré, que está fazendo tratamento contra o câncer ali de Quatipuru. A irmã Áurea e suas filhas Adelaide e Miriam. A irmã Cláudia e seu esposo Félix, que a tua bênção continue sobre eles. Também ao Paulo Ronaldo lá de Cametá, que o Senhor abençoe a ele, ao seu tio e primo também, que estão encarcerados. A Joelma, nossa amiga ali da Pedreira, abençoe o seu esposo, que está começando a frequentar cada vez mais a igreja. A sua amiga também, que tem se preparado para o batismo. A irmã Marinalda, da Igreja da Pedreira, o seu esposo. Abençoe também a irmã Lúcia, Senhor, e seu filho, o Helder, também o Mateus, o Eric, para que se firme cada vez mais em teu evangelho, seja traído pelo teu amor. Também, Senhor, pedimos pela Ruane, ela que tem um problema sério de saúde, carece da tua graça. Também, Senhor, pedimos pela Raiz e a sua família, o irmão Beto, que é o seu pai, a Renata, sua irmã, irmãos ali da igreja do Vila Esperança. Também abençoe a Érica, que é do Vila Esperança. Abençoe também a irmã Conceição e a sua irmã Terezinha, que faz tratamento contra o câncer. O irmão Josivan, a Meire, a sua irmã Valdineia, a Aldenora também, Senhor, que está sempre ativa conosco aqui no canal. Que a tua graça e o teu amor também a acompanhem sempre. É o que nós te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Queridos, bom dia de preparação. Amanhã é um excelente sábado. Estaremos aqui no mesmo horário para a gente estudar o capítulo 6 de Romanos. Um abraço, queridos. Tchau, tchau.